Boa noite, graça e paz, tudo bem, queridos? Que gostoso estarmos aqui novamente. Obrigado pela sua presença, obrigado por deixar aí um tempinho na sua agenda para estarmos juntos, e isso é muito bom. A semana Deus tem sido muito maravilhoso conosco. Nós vamos fazer uma oração no final, então quem quer fazer algum pedido, coloca aí no chatzinho aí do YouTube, por favor. Nós temos alguns irmãos já que nós vamos orar aqui, que estão hospitalizados, alguns com Covid, mas o Senhor tem sido muito bom conosco. Todas as pessoas aqui que já contraíram, já se curaram, né? Deus curou, então nós estamos muito felizes, né? Quero agradecer você, meu querido, que tem investido no reino de Deus. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelos dízimos, isso tem sustentado a igreja do Senhor. Domingo passado nós vimos o quanto foi investido em projetos missionários, né? E foi um valor razoável, né? Substancial. Todos os nossos projetos e parcerias missionárias continuam firmes. Os nossos missionários continuam no campo e continuam confiando que nós estamos aqui com eles na retaguarda, ok? Então, muito obrigado por tudo isso. E nós vamos, então, meditar, não na série, né? Porque a série é só de domingo, mas nas quartas-feiras nós trazemos algum tema livre. E esse é um tema provocativo, né? Olha aí, eu não. Essa é a mensagem de hoje à noite. E, na verdade, nós muitas vezes nos deparamos com essa frase, né? A gente passa por isso em todo momento, né? Então, seja lá no trabalho, quando querem nos empurrar um projeto que a gente sabe que é meio enrascada, a gente não fala nada, dá aquele sorriso amarelo, mas, na verdade, no fundo, a gente fala, nesse projeto, não, eu não, né? Então, a gente está sempre falando eu não para aquela situação mais difícil, né? Que vem nos apresentar, né? E isso pode ser numa situação familiar que a gente precisa resolver, um conflito, uma situação mal resolvida, e a gente fica, às vezes, protelando, né, deixando para amanhã, porque a gente não quer ir para o confronto, porque o confronto desgasta, né? Então a gente fica, eu vou resolver isso, eu não, melhor deixar para depois. E tem situações que realmente a gente quer fugir, igual essa figura aí, né? Esse cara saiu no pinote aí, porque ele falou, cara, eu não quero passar por isso, eu quero fugir dessa responsabilidade. Gente, eu sei que tem aí algumas linhas ideológicas que vão dizer, mais progressistas, né? Que vão dizer que o homem é fruto do seu ambiente, que o homem é vítima do seu contexto social, econômico, cultural. Mas a Bíblia, ela trata um pouco diferente essa questão de responsabilidade humana. A Bíblia, ela vai chamar o homem para a sua missão, para o seu chamado, para a sua responsabilidade. E muitas vezes nós vamos ser confrontados, né, com aquilo que Deus cria de expectativa para nós. Muitos personagens bíblicos, né, passaram por esse dilema aí, de serem chamados, de quererem escapar, né? Ou até de se vitimizar. A gente tem muito essa tendência, né? A gente vai se vitimizando para tentar fugir de uma situação. Então, desde a criança que faz aquela manha para querer não ir para a escola, né? Aí essa criança cresce, vira um adulto que também não quer ir para o trabalho, aí vai buscar um atestado. Então a gente vai procurando formas de escapar da nossa responsabilidade. E muitas vezes a gente se faz de vítima, né?
Então essa linha ideológica ela vai pregar que nós somos vítimas de um contexto que nós não podemos nos livrar dele. Esses personagens bíblicos, muitos foram desafiados por Deus e aceitaram o chamado, outros tentaram escapar, mas depois consentiram e outros fugiram mesmo. Talvez uma das histórias mais famosas desse chamado aí, desse diálogo, é a história de Moisés e Deus ali naquela sarça que estava ali queimando, né? Mas não se consumia, né? Então foi um símbolo que Deus usou ali para atrair a atenção de Moisés, para ter esse papo que era crucial, né? Era um papo importante para aquele momento, né? Mas antes de falar de Moisés e Deus, eu acho que esse é um tema, né, que desperta muitos pensadores, né? Essa questão do homem escapar ou não da sua responsabilidade, né? Eu trouxe, por exemplo, aqui uma frase do Freud, que ele, com toda a sua experiência nas suas terapias, né? Ele fazia essa pergunta com frequência, né, para os seus pacientes, né, que estavam ali no divã, tentando achar uma desculpa para as suas fugas. E a pergunta é a seguinte: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Olha que pergunta forte. Olha que pergunta intrigante, né? Então, se nós fôssemos contextualizar para nós hoje, seria mais ou menos assim: qual a responsabilidade que eu tenho no meu casamento que está um fiasco? Qual a responsabilidade que eu tenho na minha carreira que não decola? Qual a responsabilidade que eu tenho na minha vida espiritual que está parada? No meu esfriamento espiritual? Qual a responsabilidade que eu tenho sobre a minha depressão emocional? E aí vai, são várias situações que a gente poderia fazer esta pergunta para nós mesmos, né? Winston Churchill, um grande estadista inglês do século XX, ele diz que o preço da grandeza é a responsabilidade. Então você quer ter grandes projetos? Você quer ter grandes sonhos? Né? Você quer ter um grande futuro? Assuma a responsabilidade por isso. Não delegue, não dê a ninguém o seu papel. Seja protagonista da sua vida. É isso que realmente é pregado. Bom, nesse discurso aí, nesse diálogo, aliás, de Moisés com Deus, nós vamos ver Moisés tentando escapar da responsabilidade várias vezes, né? Então, na primeira, só para vocês entenderem, essa conversa, aí um pouquinho antes desse versículo 11, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho sentido as suas aflições. Eu tenho ouvido as suas orações. E eu decidi, aliás, eu desci para livrá-los. Então, Deus já veio com um projeto pronto para Moisés. Percebam? Deus já veio com uma missão clara. E o projeto era dele, de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E aí ele chama Moisés para participar do seu projeto. Geralmente é assim que acontece. Deus tem um projeto, ele é soberano e ele chama o homem, ele chama a igreja para participar deste projeto com ele. Ele nos dá este privilégio. E aí Moisés então vai tentar escapar de todas as formas, porque na verdade Moisés já sabia como era aquele Egito. Ele havia vivido ali 40 anos e já estava mais 40 anos fugido de lá, né? Na linguagem popular aí da quebrada, Moisés estava pedido. Ele estava fugindo de Faraó porque queriam a cabeça dele. Ele tinha matado um egípcio antes de sair de lá, então ele estava com a capivara meio extensa.
e ele sabia que aquele povo não tinha misericórdia. Então, a última coisa, o último lugar que Moisés queria ir seria voltar para o Egito. Mas Deus tem os seus planos. E aí, quando ele chama Moisés, Senhor, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Né? Ele vai dar uma desculpa aqui que muitos usam, né? A da inferioridade. Né? Quem sou eu? Tem gente muito mais capaz que eu, tem gente melhor que eu não sou ninguém. Mas percebam, um pouco antes, Deus disse que aquele projeto era dele. Ele iria libertar o povo. Moisés só ia ser um porta-voz. Então Deus fala para Moisés, peraí, sou eu que vou com você, sou eu que vou libertar esse povo. Então eu não me preocupo com você, eu não me preocupo com a sua grandeza ou com a sua pequenez. Né? Eu é que estou à frente de tudo isso. Bom, aí Moisés então vai para um outro lado. Bom, quando eu chegar lá, eles vão perguntar, mas qual é o nome desse Deus aí que te enviou? Eles não sabem quem foi essa pessoa. Eu estou indo em nome de quem? A verdade é essa, né? É a desculpa da credibilidade arranhada, né? Olha, eu estou indo, mas eu estou indo em nome de quem? Né? Quem é que me enviou? E aí Deus fala, rapaz, eu não preciso nem de nome. Nome precisa as coisas que são criadas, né? As coisas que são criadas, elas têm nome, elas recebem nome. Mas eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o que sou, diz Deus para Moisés. Então eu não preciso de nome. E aí Moisés então vai para um outro lado, ele fala, mas eles não vão acreditar em mim, eles vão dizer que eu não ouvi a sua voz, que o Senhor não me apareceu, e é a desculpa da rejeição, eles vão me rejeitar, eles não vão querer saber de mim. E aí Deus fala, Moisés, eu vou chegar lá com todo o meu poder, com toda a minha glória, eu vou fazer milagres, essa vara que está na tua mão vai virar serpente, depois de serpente ela vira vara de novo, essa mão que está aí no teu peito, coloca ela aí, quando tirar ela vai estar leprosa, e aí depois você vai colocar de novo ela vai estar sã. E se não acreditarem nesses dois sinais, Moisés, eu tenho todo o poder, toda a natureza está nas minhas mãos e eu posso fazer, e você vai pegar a água do Nilo, vai jogar na terra e ela vai virar sangue e eles vão crer em você, porque eu estou contigo. Ah, Senhor, mas eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Eu não sei falar em público, né? Essa é uma das desculpas mais corriqueiras que nós ouvimos, né? Eu não consigo falar bem, as pessoas não me entendem bem, é a desculpa da incompetência. Eu não tenho talento para isso, eu não sou capaz para esse projeto, né? Eu não tenho a habilidade necessária para isso. E aí Deus fala a Moisés, você não vai sozinho, eu já preparei tudo, você vai com um time, tem uma galera com você, eu já coloquei o seu irmão do seu lado, o seu irmão fala muito bem, eu já sabia de tudo isso, eu já costurei as suas alianças, né? O time está completo, e o time um completa o outro, fique tranquilo, está tudo no meu controle. E aí, então, por último, não tem mais escape, não tem mais desculpa, não tem mais o que Moisés inventar. Ele fala, Senhor, eu não. Senhor, envia outro, manda outra pessoa no meu lugar, porque eu não quero ir, eu não quero fazer isso, eu não quero cumprir esse chamado, eu não quero aceitar esse compromisso, eu quero fugir dessa responsabilidade. Estou tão bem aqui, cuidando das ovelhas aqui do meu sogro, já estou casado, estou com um filho, não quero encrenca. É essa a visão de Moisés. E é essa, muitas vezes, a nossa visão, né? Esse é o nosso discurso. Por quê? Porque quando Deus nos dá grandes projetos, e Ele tem grandes projetos para os seus filhos, para a humanidade, né? Quando Deus desperta no coração de um jovem fazer medicina e fala, vai estudar, vai se preparar,
porque eu quero você alcançando e curando as pessoas, os necessitados. Quando Deus coloca no coração de alguém fazer direito, né, e fala, olha, eu quero que você leve os valores do meu reino para a advocacia, você vai ser um grande advogado, você vai ser um grande empresário, você vai ser um homem de negócios com ética, abra um negócio, seja um empreendedor, mas faça diferente do que os outros fazem, faça com ética, mostre os meus valores nas negociações, seja um vendedor com ética, né, fale a verdade para os seus clientes. Deus nos chama para grandes coisas. Seja um líder de pequeno grupo, cuide, pastoreie um grupo com você. E aí nós vamos dando as desculpas de Moisés. Senhor, eu não sei falar. Senhor, não vão gostar de mim. Senhor, eu não tenho tempo, eu estou empenhado em outras coisas. Nós vamos dando desculpas, nós vamos se fazendo de vítima, nós vamos achando que nós não temos competência. Deus, tem outras pessoas com habilidades melhores do que eu, tem gente melhor preparada. Senhor, envia outro, eu não. Gente, esse é um comportamento humano muito perigoso. Isso mostra o pecado que tem no nosso coração, de nós fugirmos da responsabilidade que Deus coloca sobre nós. Tudo que Deus coloca para o homem fazer, Ele o capacita. Deus é o Deus dos dons e Ele distribui esses dons a todos os homens na medida que Ele quer distribuir. E é assim que o Espírito Santo faz. Ninguém é desprovido de capacidade, de habilidade alguma, para que fique sem fazer nada na vida. Tem gente que pensa exatamente isso, né? Mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não fui chamado para nada, eu não tenho sonhos, eu não tenho projetos. Na verdade, eu estou aqui tocando a minha vidinha, esperando Jesus voltar, e eu arrumo um lugarzinho, um barraquinho lá no céu, estou satisfeito com isso. E eu ouço isso de pessoas. Gente. Pessoas já vieram falar para mim, mas você é um sonhador, você fica pensando em projetos, você fica pensando em alcançar pessoas, em mudar, em transformar, em ser relevante na sociedade, na comunidade, no bairro, na família. Esquece isso, você não vai mudar o mundo, tem tanta gente para fazer. Gente, eu não consigo delegar a alguém aquilo que Deus colocou no meu coração. Não tem jeito, é algo que arde forte, é algo que quando é para você, você sabe que aquilo é para você. Porque Deus, Ele coloca o desejo, Ele coloca a vontade, Ele coloca aquilo arde no seu coração, é uma chama que fica acesa. E talvez você diga, mas eu não tenho isso, Deus nunca falou comigo. Então eu trouxe aqui 6 chamados para todos nós. Universais. 2, na verdade, são universais até para não crentes. Todos os seres humanos têm esses 2 chamados aqui, pelo menos, tá? Existem outros. Chamados universais. E depois 4 chamados específicos para a sua igreja, para a igreja do Senhor. Então, se você que é cristão e está me ouvindo aqui, esses 6 chamados correspondem a você e a mim. O primeiro chamado é o gerencial. Gênesis 1:28 fala sobre isso, depois o 2:15. Quando Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus cria Eva, Ele os abençoa e lhes diz, sejam férteis e multipliquem-se. Olha só, é uma responsabilidade nossa, é um chamado. Encham e subjuguem a terra, governem a terra, gerenciem a terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre todos os animais que se movem pela terra.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então esse é um chamado universal para todo ser humano, cuidar do espaço em que está, cuidar do mundo que Deus fez e nos colocou para gerenciá-lo. Deus tem essa expectativa, Deus tem este desejo que a humanidade cuide daquilo que Ele fez e fez muito bem. Nós vemos a natureza, nós vemos a criação perfeita, o ajuste fino do universo. Tudo isso corrobora, comprova, a criação de Deus ela é perfeita. E Ele entregou todo esse esforço da sua criação em nossas mãos e disse para o homem tomar conta disso. E nós vamos ter que apresentar isso um dia para Ele. Por isso, se nós somos chamados para sermos responsáveis com a terra, nós precisamos tomar cuidado e atenção com o nosso consumo, se é um consumo consciente, se nós não desperdiçamos os recursos naturais, água, energia, se nós cuidamos da natureza, dos animais, do ecossistema, tudo isso é um chamado nosso para a humanidade. Muito bem, o segundo chamado é o chamado moral. E todo homem tem esse chamado. Nós vamos ver isso em vários textos na Bíblia. Os primeiros capítulos de Romanos falam muito sobre isso. Eu trouxe aqui um texto em parênteses que diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, este chamado moral que Deus faz a todo homem é para que o homem seja correto, para que o homem seja íntegro, para que o homem pratique a justiça na sua vida, nas suas relações, no seu dia a dia, independente se ele seja cristão ou não, independente da sua fé, da sua religião, da sua cultura, aonde ele mora, não importa aonde ele esteja. Da Nova Guiné à Sibéria, à Patagônia, ao Alasca, em qualquer lugar do mundo, todos os homens vivos têm esse chamado, esta lei moral de Deus em seu coração para fazer o que é certo. Ninguém vai poder chegar no dia do juízo e dizer: ah, mas eu não pratiquei o bem e eu não fiz o certo, porque eu não sabia o que era o correto. Não, mentira. Romanos diz, Paulo diz que essas pessoas serão indesculpáveis, porque a lei moral de Deus está no coração. Todo homem, com religião ou sem, seja um ateu ou um praticante, um católico ou um budista, ele tem no seu coração uma lei moral de Deus. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. E quando o ser humano faz algo errado, a sua consciência o acusa. É a lei moral de Deus. E quando ele faz algo certo, a sua consciência o defende, o estimula para continuar fazendo atos bons. Olha, você está no caminho certo, continue assim. A consciência e os pensamentos. Muito bem, se você é um cristão e está ouvindo essa palavra, este chamado aqui também é para você. É um chamado relacional. É alguém que já teve um encontro com Cristo, é alguém que já foi convertido dos seus maus caminhos, ele tem agora a consciência de que ele é um filho de Deus, então Deus o chama para uma relação. Deus faz um chamado para que nós estejamos em intimidade com o Pai. Este texto de João capítulo 10 diz assim:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esta relação é eterna, é poderosa. Ninguém pode quebrar esta relação. Deus nos chama para um relacionamento íntimo, profundo, de amizade, de paternidade com Ele, aonde nós ouvimos a sua voz e o seguimos. E todo discípulo que seguia o seu mestre, rabino naquela época, ele abria mão de todos os seus interesses para seguir, ou seja, para obedecer às orientações daquele rabino. Então é exatamente nesse contexto que nós somos chamados para ouvir a voz de Deus e o seguir e o obedecer. Como anda a tua relação com Deus, meu querido? Como anda a tua intimidade com o Pai? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? E se você tem ouvido, você tem seguido as suas orientações? É uma reflexão para nós. O quarto chamado para todos nós aqui que estamos ouvindo, que conhecemos a Deus, é um chamado transformacional. Ou seja, quando Deus nos chama para caminharmos com Ele, Ele quer que nós sejamos transformados conforme a imagem do seu Filho. Não é para nós continuarmos como nós éramos, não é para nós continuarmos com os nossos valores que nós tínhamos, com a ética que nós tínhamos, com a moral que nós tínhamos. Tudo isso está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. E então a nossa vida, que antes era regida por nós mesmos, agora ela é dirigida pelo Pai, por Deus. E esta direção de Deus nos faz nos conformarmos, nos transformarmos à imagem de Cristo a cada dia. Ou seja, meu irmão, amanhã você tem que ser mais parecido com Cristo do que você é hoje. E depois de amanhã, mais, e depois mais. Nós estamos caminhando em direção da estatura do varão perfeito, como diz a palavra. E esse texto fala sobre isso. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Como anda a tua imagem, meu querido? Nós temos que fazer essa autoanálise, sempre, todos os dias. Como anda a minha imagem? Ela continua borrada pelo pecado? Essa imagem continua cheia do meu ego, do meu eu? Esta imagem continua querendo ser independente? Ou a minha imagem a cada dia mais está se curvando ao Senhor? A cada dia mais está se rendendo ao Senhor? A cada dia mais eu pareço mais com Cristo? E as pessoas que estão ao meu redor, elas reconhecem essa mudança, essa transformação espiritual. Busque isso, meu querido. Busque essa responsabilidade de mudança transformacional. Não é você que transforma você, não sou eu que me transformo. Nós permitimos que Deus nos transforme. Nós somos passivos aí nesta relação, mas no sentido de nos entregarmos, nos rendermos para que Ele nos transforme. É o Espírito Santo de Deus que nos muda. O quinto chamado é o ministerial, é o chamado para o serviço, é o chamado para agir, é o chamado para a atitude. Depois que eu recebi, que eu fui convertido, que eu recebi esse chamado de Deus, que eu sou salvo em Cristo Jesus, que eu sou transformado, que eu tenho uma vida abundante, eu preciso fazer algo com isso. É exatamente isso que Pedro está falando nesse texto. Vocês, porém, agora são geração eleita.
Vocês agora são sacerdócio real. Vocês agora são uma nação santa, a igreja. Vocês agora são um povo exclusivo de Deus. Mas tudo isso tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esta responsabilidade agora que Deus nos chama para o serviço, para anunciar as grandezas, para viver a glória de Deus no meu trabalho. Amanhã, quando eu sair para o transporte público, no meu carro, no trânsito, né, nas ruas, eu vou estar anunciando as grandezas de Deus. Quando eu chegar na empresa, ou quando eu abrir um call, quando eu estiver trabalhando em home office, quando eu estiver com a minha família, quando eu estiver no almoço, no jantar, quando eu estiver com os meus vizinhos, quando eu estiver com a comunidade, quando eu estiver na escola, eu vou estar, esse é o objetivo, é que eu anuncie as grandezas daquele que me chamou. Então é um chamado aqui, é um chamado ministerial, é um chamado para que eu haja, para que eu seja a essência de um cristão verdadeiro. Isso fala muito alto, meu querido. Isso fala muitas vezes mais do que apenas pregar um discurso. É muito bom pregar discursos. Jesus usou também de discursos, de narrativas, mas ele viveu uma vida impecável. E ele falava com autoridade porque ele vivia o que ele falava. Então é este chamado que Deus nos faz. Vocês estão transformados para anunciar a grandeza da glória de Deus. E o último chamado que eu queria trazer aqui para nós nessa noite é o visional. Esse texto de Efésios vai falar sobre os nossos olhos do nosso coração serem iluminados, a fim de que nós, conheçamos a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando nós então somos transformados, cheios, vivendo essa vida poderosa do Espírito Santo de Deus em nós, assumindo a nossa responsabilidade de cristão, com certeza nós vamos ter uma visão diferente. Nós somos chamados para uma visão metafísica, algo além do físico, além do natural. Enquanto as pessoas estão olhando apenas os problemas, enquanto as pessoas estão olhando apenas as circunstâncias, enquanto as pessoas mal estão sabendo interpretar o cenário que está à frente delas, nós estamos olhando espiritualmente. Nós estamos olhando lá na frente. Nós já sabemos da redenção do Senhor, nós sabemos de um novo céu e de uma nova terra, nós sabemos da esperança que nós temos. Hebreus 11 fala sobre isso. Os heróis da fé viveram aqui uma vida com muita fé para que buscassem uma outra terra. Né, a terra que ainda não havia acontecido. Nós estamos caminhando neste mundo, queridos, em busca da nossa pátria. Nós não podemos perder a nossa visão de reino milenar, de reino celestial. Eu falei um pouco disso ontem no meu devocional, e quem quiser se aprofundar, leia Apocalipse 20, falando sobre o milênio, leia Apocalipse 21, falando sobre a Nova Jerusalém. É essa esperança que tem que arder no nosso coração. Muito bem, queridos. Eu quero fechar com este texto aqui. Sim. Só um minutinho, Claudinho. Vamos lá. Eu quero fechar com este texto aqui, gente, porque é um texto de esperança para nós. Eu sei que talvez você ouviu tudo isso, e você ainda se sinta fraco, ainda se sinta desconfortável, ainda se sinta não muito confiante no amanhã,
você ainda está inseguro, você ainda está com dúvida, você não sabe ainda o que Deus tem para você. Esse texto aqui é chamado da Grande Comissão. Mas a Grande Comissão, ele é o recheio. Percebam que tem aí um sanduíche em cima e embaixo. O versículo anterior da Grande Comissão, né? A Grande Comissão é esta, né? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esta é a Grande Comissão da igreja. Mas antes, olha só, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão. Percebam que nós só vamos porque Deus entregou ao Filho toda a autoridade no céu e na terra. Então ele agora, com toda a autoridade, nos comissiona. Então nós não vamos na nossa força, nós não vamos sozinhos, nós vamos na força dele. É neste poder e autoridade sobre os céus e a terra que nós recebemos esse comissionamento. E o final, o último versículo 20 diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então esta grande comissão, este grande chamado para a nossa responsabilidade, só é possível porque quem nos comissionou tem todo o poder e vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele nos dá poder e ele continua conosco. É com esta mensagem, querido, que eu quero te deixar uma esperança, uma firmeza de você ficar atento à responsabilidade que Deus entregou nas tuas mãos. Eu não sei o que é. Talvez seja cuidar de um parente. Talvez seja cuidar de pessoas, talvez seja liderar um pequeno grupo, talvez seja dar aulas na escola bíblica, talvez seja uma promoção que Deus quer que você tenha no trabalho e honre o nome dele lá, talvez seja uma tarefa que todo mundo foge e Deus fala: eu vou entregar para o meu filho, ele não vai fugir e o meu nome será glorificado aí. Eu não sei o que Deus tem para nós, para cada um, mas eu sei que ele tem coisas boas. E eu sei que até nas dificuldades Ele quer nos ensinar. Ok, meus queridos? Nós vamos já partir para o encerramento, nós vamos orar agora. Claudinho, por favor, marcou aqui para nós aqui os motivos de oração. Obrigado, meu irmão. Nós temos o Volney, que está hospitalizado, então nós vamos orar por ele. Nós temos a Isabela, a filha do Jonas, que foi diagnosticada com Covid. Quem mais? Nós temos, deixa eu ver aqui, Lilian e Rogério estão com Covid. Sandra e Yara, oração pelo trabalho dos filhos. É isso? Ok. A mãe da Kelly, é verdade, quase eu estava me esquecendo, olha. A mãe da Kelly também está internada com problemas respiratórios, talvez suspeita de Covid. Então a Kelly conversou com o pastor Edgar hoje também sobre isso. Então nós temos aí várias situações aí de saúde que nós vamos orar. Nós temos pessoas também com dificuldades financeiras. Graças a Deus a igreja está atenta a tudo isso. Nós temos procurado ajudar os nossos irmãos. Então, se você está passando uma situação difícil, por favor, fale conosco, não seja orgulhoso. A igreja do Senhor, ela está nos bons e nos maus momentos, né? Nós temos vários textos na Bíblia onde fala do uns aos outros, ajudando, fortalecendo, encorajando, suportando, apoiando, ok? Então, feche os seus olhos na sua casa, tenha um momento com Deus agora, vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por nos confrontar, obrigado por nos encorajar, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos desperta, Senhor, para um amanhã, para um futuro e para um presente glorioso, Pai. Obrigado, porque contigo nós temos uma vida abundante, Pai.
A presença do Teu Espírito em nós faz toda a diferença. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem suprido, Pai, e nós temos passado, Senhor, esses momentos difíceis com a Tua ajuda, com o Teu suporte. O Senhor nos tem acolhido, o Senhor nos tem aconselhado, o Senhor nos tem ajudado, Pai. Que o Senhor ajude os nossos irmãos agora que estão enfermos, que estão hospitalizados, Senhor, que estão já diagnosticados, ou que estão com suspeita. Deus, nós lhe pedimos, Pai, que a Tua bondosa mão os visite, Senhor. Que a Tua presença poderosa esteja com eles, onde eles estiverem, seja nos hospitais, sejam em casa, Senhor, seja nas ruas, aonde eles estiverem, o Senhor esteja com eles, Pai. Que o Senhor dê a eles, Pai, a Tua paz, a Tua calma, Senhor, aonde eles entendam, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada escapa, Senhor, da Tua governança, Pai. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que cura e o Senhor é o Deus que liberta, Pai. Obrigado por todas as pessoas que já foram curadas, Senhor. E obrigado também, Senhor, por aqueles que o Senhor levou. Nós sabemos que o Senhor tem domínio sobre todas as situações, Pai, e nada do que o Senhor faz, Senhor, tem falhas. O Senhor é perfeito, Deus. O Senhor é o Deus da vida e o Senhor é o Deus da morte. O Senhor determina quando nós chegamos, o Senhor determina quando nós partimos. O importante não é quando chegamos ou quando saímos. O importante é como vivemos no meio do caminho. Por isso nós queremos estar confiantes aqui, Senhor, enquanto o Senhor nos der o fôlego de vida, que nós estejamos em paz, que nós estejamos, Senhor, com a paz que o mundo não tem. Obrigado, Senhor. Alcança também os parentes, os pais, as mães, Senhor, todas as pessoas, os amados, Senhor, que estão com pessoas, Pai, em situação de risco, que o Senhor dê também, Pai, a Tua tranquilidade, a Tua serenidade, Pai. Ajuda os que estão em situação financeira difícil, o Senhor pode abrir portas de emprego, o Senhor pode suprir todas as pessoas, nós confiamos em Ti e descansamos no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Eu lhe peço por cada irmão meu, eu lhe peço pela Tua igreja, Senhor, em todo o mundo, Pai. Os Teus projetos missionários, Senhor, eu lhe peço, Senhor, pelos jovens, eu lhe peço, Senhor, pelas crianças, e eu lhe peço também, especialmente, pelos idosos, Senhor, que muitas vezes estão, Senhor, confinados, sozinhos, em situação de risco. Que o Senhor venha guardá-los de todo o mal. Nos dá uma semana abençoada, Senhor, nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, obrigado pela Tua presença, obrigado por estarmos juntos. Domingo que vem tem mais, às 9 da manhã, não perca as nossas lives, nossas programações aí. Sábado nós vamos ter mais um Muro Solidário aqui, das 10 ao meio-dia. Nós estamos aí movimentando aí o nosso cadastro de pessoas necessitadas para que venham aqui escolher algumas peças de roupa e ainda levem um cobertor. Nós fizemos aí uma chamada e vocês, como sempre, abençoaram demais. Nós estamos com mais de 100 cobertores para distribuirmos no sábado, tá bom? Orem por isso, Deus abençoe, fiquem na paz.